Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós leremos os versos de 9 a 12. Acabamos de cantar esse belíssimo hino de número 88. A nossa igreja já tem trabalhado na correção de alguns hinos, revisões, né? E vocês devem ter percebido aqui que alguns cantaram antigo, outros cantaram eterno, né? É justamente por conta das atualizações que a IPB tem feito na sua inódia, né? E o termo antigo traz a ideia de um tempo determinado e o termo eterno de um tempo maior, né? Que não se conta. Por isso, então, tem se preferido cantar Eterno Amor. A minha versão aqui ainda do Inário é Antigo Amor, tá? Então, aos poucos, à medida que a gente nós formos comprando novas Bíblias, né, com o Inário, elas virão atualizadas. E o amém no final, que a gente tem que cantar. Se não der um amém, eu fico meio com um toque assim. Tem que concluir, né? Pois bem. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós leremos os versos de 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra, por podermos lê-la em nossa própria língua e lermos com a liberdade que temos em nossa nação, ainda que saibamos das ameaças por falarmos a verdade que podemos sofrer. Mas muito obrigado, ó Deus, porque as situações mais graves de outros irmãos em outras nações, nós te pedimos que tu tenhas misericórdia da vida deles, os proteja e os livre de todo o mal, e dá a eles também o privilégio de poderem cultuar livremente e lerem a tua palavra em sua própria língua materna. Te pedimos que tu estejas a levantar tradutores de Bíblias e pessoas com um desejo profundo de te servirem às nações. Em nome de Jesus. Quanto a nós, edifica-nos, conforta-nos, consola-nos, confronta-nos conforme o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições à supremacia de Cristo, que nós iniciamos há alguns meses, e nós temos compartilhado, portanto, a carta aos Colossenses. Esse texto especialmente, nós já estamos em 3 mensagens, uma com o reverendo Reinaldo, uma comigo, essa é a terceira, em que nós estamos meditando apenas nesta perícope, porque apesar de ser curta, ela traz em cada palavra um sentido que nós queremos meditar e nos aprofundarmos para entendermos melhor a palavra de Deus. O foco aqui, irmãos, do apóstolo Paulo neste momento é sobre o poder do Evangelho. O que o Evangelho faz com a igreja do Senhor, faz com o povo de Deus. Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós sabemos também, biblicamente, historicamente, que quando o Evangelho é pregado, é anunciado e tem grande proeminência numa comunidade, numa sociedade, as transformações vão acontecendo e elas às vezes até impactam as sociedades e até gerações, da mesma forma que acontece nas nossas vidas. Veja, nós cremos no Evangelho sobre a igreja, logicamente, e nós, cada um de nós, somos pedras que vivem, que juntos formamos um tabernáculo santo. Então, cada um de nós é uma pedrinha no grande tabernáculo de Deus.
E por meio desta experiência com o Evangelho, nós vemos as nossas próprias vidas sendo transformadas, sendo moldadas, de sorte que muda a nossa forma de se relacionar com o nosso próximo, a começar da nossa própria casa, né? Hoje eu estava pregando lá em Abreu Lima sobre o endemoniado de Gadara, e após a sua conversão ele quer seguir a Jesus. Jesus diz: primeiro volta para os da tua casa. Então o Evangelho começa a nos transformar, a transformar a nossa família. Nós temos aqui, cada um de nós tem uma experiência aqui com a fé, mas nós temos algumas assim bem curiosas de irmãos que viviam distantes da sua própria casa, distantes da sua própria família, dos filhos, e o Evangelho redirecionou a vida numa perspectiva divina sobre família. Também o Evangelho molda e transforma a nossa forma de pensar a respeito do trabalho, né? Nós não vemos o trabalho mais apenas como um meio de obtenção de lucro, mas nós vemos como uma oportunidade de glorificar a Deus, de exercer as nossas atividades e as faculdades que Deus nos deu, nos concedeu. Muda a nossa forma de enxergar até mesmo o inimigo. Eu sei que a gente não costuma estabelecer quem são os nossos inimigos, mas nós sabemos que muitas vezes somos afrontados, há pessoas que por nada nos perseguem, ou às vezes por uma situação específica no trabalho, na faculdade, né? Somos odiados pela nossa postura muitas vezes, e o Evangelho nos ensina, nos molda até mesmo nesse aspecto. Nós não somos como as demais pessoas que simplesmente odeiam os inimigos. Nós oramos pelos inimigos e amamos aqueles que nos perseguem, até oramos por essas pessoas, de forma que isso demonstra uma mudança na forma de enxergar a vida. Em outras palavras, o Evangelho muda a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar tudo, absolutamente tudo. Desde uma coisa simples, como cozinhar ou como limpar uma casa, até mesmo fazer o trabalho mais complexo, de repente, como um juiz ou um advogado num tribunal. Nós entendemos que tudo que nós fazemos e como nós vivemos é para a glória de Deus. Transforma, molda tudo absolutamente. Paulo então diz que este evangelho chegou até os irmãos de Colossos. A igreja de Colossos estava situada na região da Ásia Menor, é fruto do trabalho de Epáfras, que era o pastor da igreja, o ministro a quem Paulo se dirige dizendo fiel ministro, né, um servo de Deus que havia plantado a igreja. Paulo nunca foi a Colossos, mas por meio de Epáfras, Paulo, né, e o seu evangelho havia chegado até aquele local e transformado a vida de pessoas ali naquela região. E Paulo então se alegra e dava graças a Deus pela forma como o evangelho tinha alcançado a vida deles. E aí Paulo diz então no verso 9 que não cessava de orar. Paulo primeiro dá graças, mas agora Paulo intercede. E é lógico, irmãos, que a intercessão do apóstolo Paulo, ela é uma intercessão muito sublime. Nós temos o hábito de orarmos por causas específicas, materiais às vezes, saúde e tal, e precisamos reaprender no hábito da oração a intercedermos também, suplicarmos também por bênçãos espirituais, que nós transbordemos do amor de Deus, do conhecimento do Evangelho, entre tantas outras coisas que certamente nos habilitam até mesmo a nós enfrentarmos as mais difíceis situações da vida. Este foi um dos focos que o reverendo Reinaldo tratou quando abordou estes dois primeiros versos, o verso 9 e o verso 10. E essa palavra eu guardei no coração. Observe, irmãos, o texto diz assim: para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. O evangelho, ele não apenas alcança o nosso coração, mas a nossa mente. Nós sabemos bem que o coração por si só é apenas um órgão que faz o sangue circular por todo o corpo, né? Logicamente, nós entendemos que a ideia de coração, que está, de sentimento, né, que está associada ao coração, ela é metafórica, né? Mas a coisa acontece de fato na nossa mente. A respeito disso, você deve lembrar também algumas versões, principalmente
as versões mais antigas, né, revista e corrigida, às vezes falam até de entranhas, né? Você já percebeu quando você se sente assim, com medo de alguma coisa, atribulado, não dá aquela dor, que a gente diz assim, deu um nó nas tripas, né? Pronto, é mais ou menos essa a ideia. Não é que a tripa dá um nó, né? É a nossa mente que está ali raciocinando daquele jeito. Então, a ideia do apóstolo Paulo é um evangelho que muda não apenas o coração, os nossos sentimentos, mas que muda a nossa mente pelo conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E qual o propósito, então, desta sabedoria, deste conhecimento, desta nova visão que o evangelho nos traz do mundo? É uma missão. Observe que Paulo, no verso 10, diz: a fim de... a ideia de finalidade, de propósito, viverdes de modo digno do Senhor. Esse é o grande propósito da vida. E aqui, logicamente, entenda bem que o apóstolo Paulo, né, não está falando de dignidade no sentido sacrificial, expiatório, de maneira que nós pudéssemos viver uma vida tão perfeita, diz assim: agora, Senhor, eu sou digno de Ti. Não é nesse sentido. Mas a ideia de dignidade aqui é a ideia de coerência, ok? Ou seja, nós fomos alcançados pelo Evangelho que transformou a nossa mente para nós vivermos num novo propósito que é coerente, que dignifica, que honra o Senhor para o seu inteiro agrado. E aí eu lembro mais uma vez do sermão da semana passada, a ideia de que nós somos integralmente do Senhor, não apenas uma parte, não apenas um dia como o dia do Senhor, não apenas uma área das nossas vidas é consagrada a Deus, mas toda a nossa vida, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nossa vida como um todo é do Senhor. E aqui nós rejeitamos a ideia romanista de sagrado e profano. Então não existe sagrado e profano. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Mesmo os lazeres nós fazemos para a glória de Deus. Mesmo um tempo de descanso é para a glória de Deus. Algumas pessoas pensam que só trabalhar é o que glorifica a Deus. Na verdade, descansar também glorifica a Deus. Então a nossa vida como um todo honra o nome do Senhor. Então, certamente é abominável, indigna do Evangelho, a ideia de uma dualidade de vida, ok? Então, aqui é importante nós entendermos que, embora essa seja uma doutrina forte dos romanistas, ela na prática acaba sendo uma tentação para todo cristão. Então, nosso comportamento às vezes aqui na igreja é um, em casa é outro, no trabalho é outro. E isso não é digno do Senhor. Às vezes nós encontramos, por coincidência, né, pessoas trabalham num local, trabalham em outro. Ah, você conhece fulano? E aí geralmente as pessoas vão pelas características, né? Sabe fulano que é assim, assim, assim. E às vezes nós descobrimos, é claro que pode ser falsa as afirmações, mas às vezes nós descobrimos, para nossa tristeza, que nem sempre o comportamento das pessoas nos seus ambientes fora da igreja são comportamentos que dignificam o nome do Senhor. Eis aí, irmãos, talvez, e eu toquei um pouco sobre isso, a dificuldade que nós temos hoje de termos um país tão corrupto, tão inseguro, com tantas dificuldades sociais, morais, ao mesmo tempo que temos um dito crescimento do número de evangélicos. E se alguns ainda consideram os católicos cristãos, a gente seria então a maior população cristã do mundo, ao mesmo tempo que somos um dos países mais corruptos do mundo, somos um dos países mais inseguros do mundo, enfim, e tantas outras mazelas que esta nação sofre. Ora, é incoerente. Ou o número está equivocado, ou, e aqui é a minha tese principal, ou se crê num falso evangelho. Um evangelho nominal, e esse é um grande perigo, irmãos. Se há alguns anos a gente criticava
católicos nominais ou católicos não praticantes, agora nós estamos vivendo o fenômeno de evangélicos não praticantes. E isso é uma tristeza para o mundo evangélico brasileiro. E o pior são as relações, e eu comentei um pouco sobre isso, né? Antigamente as pessoas tinham prazer em fazer acordos com pessoas que eram crentes, hoje querem evitar fazer negócios com crentes. Já não é mais seguro. Quando alguém diz eu sou crente, às vezes até mesmo as pessoas preferem não fazer, e não deveria ser assim. O nosso testemunho, irmãos, devia incendiar essa nação. É por isso que eu afirmo com muita tranquilidade: nunca houve neste país um verdadeiro avivamento. Um avivamento verdadeiro transforma não apenas a vida da igreja, mas transforma a sociedade. Roguemos a Deus por um avivamento nesta nação, mas comecemos a rogar a Deus por um avivamento nas nossas vidas, a começar dos pastores, o ministério pastoral, a liderança da igreja, a igreja como um todo. Nós precisamos de um avivamento. E é curioso, porque na história dos avivamentos, sempre o que antecedeu os avivamentos foram crises sociais e morais. Ah, Senhor, como nós estamos precisando urgentemente de um avivamento. E parece que estamos sentindo o cheiro dele. Porque o que nós estamos vivendo nessa nação é um escárnio moral, social, da corrupção, dos males, das mazelas que cercam essa nação, que estão afundando este país. Meus irmãos, esse é o tempo da igreja clamar para que Deus avive esta nação, avive este país. Porque se nós entendemos que historicamente o caos antecede o avivamento, o Senhor vem e age por meio do teu Espírito, porque o caos está instalado. O que vai acontecer nessa nação é o caos aumentar. Essa é uma realidade. A crise econômica já está estabelecida, vai se aprofundar, mas a crise moral antecede a crise econômica. Senhor, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia do nosso país. E nós, irmãos, qual o nosso papel como cristãos? Qual o nosso papel? Além de orarmos, nos indignarmos, nós precisamos, irmãos, clamar a Deus por um avivamento. Nós estamos meditando nos profetas menores e a mensagem do profeta Joel, que nós terminamos hoje a meditação, irmãos, ela é muito profunda. Ela diz: tocai a trombeta em Sião, chamai todos, congregai até os bebês que mamam no peito, os velhinhos, os noivos, saiam da sua recâmara, dos seus aposentos, e convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque o Senhor é misericordioso, longânimo, assaz benigno, se arrepende do mal. Meus irmãos, Deus tem bênçãos para derramar sobre a vida da sua igreja, e as suas mãos não estão encolhidas para que possa nos abençoar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus. Ah, irmãos, enquanto a igreja do Senhor, o povo de Deus, verdadeiramente não se humilhar, não se prostrar, não arrancar do seu coração a corrupção, nós não teremos chuvas de bênção sobre essa nação. Mas se nós nos humilharmos, se nós reconhecermos que essa nação precisa de um milagre e que Deus pode ajudar esse país, que é próspero em tantas áreas, mas tem falhado, irmãos, talvez uma das principais, que é o amor à vida. A vida no Brasil não vale nada. Irmãos, Deus é o Senhor da vida, e Deus está indignado com esta nação, com o que tem sido feito às crianças, da quantidade de abortos nesta nação, da quantidade de divórcios nesta nação, da quantidade de assassinatos de mulheres nesta nação. Deus está indignado contra o Brasil, e a forma de Deus castigar essa nação é nos dando mais e mais governos corruptos, até que o açoite chegará em nossa casa, e já tem chegado.
E onde começa a transformação, irmãos? Não é na eleição de um novo presidente, não é na eleição de um novo governo, não é no estabelecimento de um novo partido, é na igreja do Senhor, no meu e no seu joelho, nas nossas casas, consagrando as nossas casas a Deus e clamando por esta nação, nesta igreja, nas igrejas locais. É tempo de nós pararmos de pregar prosperidade, digo nós, o mundo evangélico brasileiro, e entendermos que a verdadeira prosperidade é caminhar aos pés do Senhor. É disso que o texto fala, irmãos. Deus nos chamou para o seu inteiro agrado, para nós frutificarmos em toda boa obra e crescermos no pleno conhecimento de Deus. E a partir de agora eu começo a mensagem. Diz assim o verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Meus irmãos, por que Paulo está trazendo esse assunto aqui? O Deus de toda glória, o Deus de toda glória, tem poder para derramar sobre a sua igreja. Para que poder? Para que nós precisamos de poder, irmãos? Para nós resistirmos às ciladas do diabo, para nós avançarmos na pregação do evangelho, para nós vivermos a vida cristã. Não existe, irmãos, uma vida cristã saudável, não existe vida cristã sadia sem a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos do poder de Deus. Se não lembremos o que Deus falou por meio do seu Filho aos apóstolos: ficai em Jerusalém, não vão, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja por si só não tem condições de avançar de forma segura. A igreja por si só não tem condições de resistir às armadilhas do diabo. Nós não temos, irmãos, autoridade inerente, autoridade nossa sobre os seres celestiais, sobre os seres angelicais, sobre os demônios. Nós não temos autoridade nossa própria sobre eles. Nós precisamos do poder de Deus para resistirmos às ciladas do diabo, às tentações do diabo. A igreja é o povo do poder de Deus. Esse poder foi derramado em Pentecostes, mas este poder é renovado sobre a vida da igreja pelo Espírito Santo, e o Evangelho é quem faz isso. O Evangelho nos redireciona a uma vida de poder, a uma vida de glória, a uma vida de autoridade no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos percebido que muitas vezes há no nosso coração um senso de autonomia e de independência que é maligno. É sutil, mas é maligno. Porque, via de regra, nós pensamos em malignidade com manifestações exteriores do diabo. Mas, meus irmãos, isso eu não vou dizer a estatística, mas isso é o percentual mínimo das manifestações de Satanás. Na maioria das vezes, Satanás age de forma sutil, às vezes até imperceptível a quem não estiver ligado com Deus. Por isso que a igreja precisa ser revestida. Esse revestimento vem pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pela conservação e manutenção dos meios de graça, pois sozinhos, irmãos, certamente a nossa derrota é garantida. Mas se nós estivermos de joelhos diante do Senhor, dobrados, com a nossa vida consagrada, aquela oração do apóstolo Paulo se cumprirá em nossas vidas, para que sejais revestidos do Senhor e da força do seu poder. É Deus quem reveste a igreja. As nossas vestes são vestes de fraqueza. Ele tira as nossas vestes fracas e nos dá novas vestes, vestes de louvor, de força, de glória. Deus, irmãos, é uma fonte a jorrar poder sobre a vida da igreja. Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em revestir a sua igreja.
A grande pergunta é se nós estamos dispostos a, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, vivermos de modo digno do Evangelho, se nós estamos dispostos a recebermos do Senhor esse combustível, essa força para suportarmos as lutas da vida. Observe, o texto diz assim: em toda perseverança e longanimidade. Aqui fica claro, irmãos, que a vida cristã, ela é uma vida de luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós vemos a ideia de perseverança na fé abundantemente nas Escrituras, em especial do Novo Testamento. E Deus nos fortalece na força da sua glória, na força do seu poder, em toda perseverança e longanimidade. Aqui, uma das palavras, a ideia de longanimidade é em especial nas relações interpessoais. Esse é um detalhe que o texto no original traz para nós. Ou seja, nós seremos fortalecidos, irmãos, a permanecermos firmes na caminhada e ainda mais para vivermos relacionamentos saudáveis, porque a ideia de longanimidade é eu ter paciência para caminhar com outros na jornada. Essa é a ideia. O texto diz mais: com alegria, verso 12, vamos ler todos juntos? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, a alegria, ela é uma das marcas do cristão. Como fruto do Espírito, a alegria, então, está presente nas mais diversas circunstâncias da vida cristã. Nós lemos logo no início do texto, na leitura de louvor e adoração, o profeta dizendo que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ele diz: então eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. A alegria na vida do crente não é medida pelas circunstâncias, mas a alegria é o resultado da ação do Espírito Santo pelo Evangelho nas nossas vidas. Por isso, então, que nada, absolutamente nada, pode trazer amargura à vida cristã. Isso não implica, irmãos, que nós passemos por tribulações, por lutas e por dificuldades, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos vai fazer enfrentarmos as dificuldades da vida como verdadeiros soldados de Cristo, preparados para enfrentar todas as batalhas, porque elas estão diante de nós, e às vezes elas até crescem diante de nós, mas sem importar o tamanho delas, o nosso Deus é maior que todas elas, e nos faz andar altaneiramente, né? Como diz o profeta Abacuque: o Senhor me faz andar como a corça. A corça é aquele tipo de animal que mesmo em caminhos difíceis continua na sua jornada, às vezes até na mesma pegada, na mesma velocidade. É incrível observar uma corça andando por sobre os montes, porque parece que elas não se limitam aos obstáculos que aparecem. Os obstáculos se tornam como nada diante delas, pela leveza que elas levam na jornada. Assim, irmãos, é também nas nossas vidas, quando, como resultado da obra do Espírito Santo, nós queremos viver para a glória de Deus pelo conhecimento do Evangelho, Ele nos inunda com a sua alegria. E essa alegria nos faz viver felizes, ainda que as situações sejam desagradáveis. É essa alegria, irmãos, que nos ajuda a suportar as dificuldades da vida. Paulo, então, ora, veja que o foco é a oração. Paulo ora para que eles, por conta do Evangelho, pelo poder do Espírito, sigam na sua jornada com perseverança, com longanimidade, com alegria.
O gozo, irmãos, na vida do crente não se arraiga na terra do sofrimento. Se o gozo não se arraiga na terra do sofrimento, ele é frívolo, diz Mowley. O cristão em Cristo pode passar por muitas dificuldades, até mesmo cantando e louvando ao nome do Senhor. Lembre-se, irmãos, de Paulo e Silas na prisão. Lembre-se de Josafá, quando 2 exércitos se juntaram contra Israel. Na verdade, 3 exércitos de povos se juntaram contra Israel, e ele convoca a nação a adorar ao Senhor. Lembre-se de Josué entrando na terra de Jericó com trombetas para adorar ao nome do Senhor. A tribulação e as dificuldades da vida provocam no coração do verdadeiro crente o louvor. E não é o louvor em si que liberta, mas é Deus que liberta o nosso coração através do louvor. Lembre-se então de Jó, que na dificuldade da vida, talvez uma das mais difíceis, enfrentadas, perder toda a sua riqueza, perder seus 10 filhos de uma só vez, perder a sua saúde. A Bíblia diz que em tudo Jó adorou a Deus, dizendo: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se de Fanny Crosby, que ficou cega ainda muito jovem por conta de um erro médico, mesmo já tendo as suas limitações na visão, e depois de totalmente cega, ainda criança, talvez adolescente, ela escreve o hino que diz: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Segurança e alegria é um hino do nosso hinário, entre tantos outros que ela escreveu. Lembre-se daqueles que enfrentaram grandes lutas e em meio às suas tribulações compuseram os cânticos de louvor mais lindos que nós temos, como por exemplo Asaf Borba, que depois de ter perdido a 4ª gestação, junto com sua esposa, cantou a canção que diz: sim, eu sei, Senhor, que és soberano, tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. É fácil sair dos nossos lábios um cântico de louvor quando as coisas estão dando muito certo, mas os cânticos mais profundos da alma são resultados de experiências de lutas e de sofrimento. E Deus derrama um bálsamo sobre o seu povo, que é, irmãos, incompreensível humanamente falando. Incompreensível. E nos faz perceber o quanto é bom servir a um Deus, ao Deus de toda a glória. O texto nos diz assim: dando graças a Deus Pai, dando graças. As ações de graças, irmãos, são uma das marcas da igreja do Senhor. Não existe povo mais grato do que o povo de Deus, porque ainda que nós acordemos amanhã com todas as lutas que nós poderíamos imaginar, tudo desmorone, ainda que seja até a nossa própria vida que venha desmoronar, nós temos um tesouro garantido nos céus. Nós temos o próprio Deus conosco e uma eternidade reservada para nós, que nenhuma alegria deste mundo pode se comparar. Por isso, na semana passada nós cantamos: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Porque por mais que nós conquistemos as coisas nesta vida, por mais que nós possuamos, meus irmãos, não há riqueza maior do que ter o Senhor em nossas próprias vidas. Ele é a riqueza eterna da sua igreja. Nós somos o povo mais grato do mundo. A gratidão é parte das nossas vidas. A Bíblia diz: em tudo dai graças, sede agradecidos, diz o apóstolo Paulo, em todas as coisas. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus tem derramado bênção sobre a vida da sua igreja. Por fim, irmãos,
o texto diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos. A ideia aqui de idoneidade é qualificados ou qualificação. A ideia de que por conta do Evangelho nós nos tornamos então cidadãos do reino de Deus. Nós somos um com Cristo. Ele nos reconciliou e nós que éramos inimigos agora somos amigos de Deus. Ele nos tornou como um dele. Isso é tremendo, irmãos. A igreja é parte do próprio Deus. Por isso Cristo diz, por isso o apóstolo Paulo diz que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Isso mostra a ideia da unidade mística entre Cristo e a igreja, a unidade misteriosa entre Cristo e a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo, que é o próprio Deus. A igreja, então, nesse sentido, entenda bem, Deus é o Pai e a igreja é a mãe, no sentido de que ela acolhe os seus filhos, tornando-se um com Deus. Nós temos esse privilégio, irmãos, de fazermos parte desse povo. É Deus quem nos fez isso, nos tornando qualificados, idôneos, a parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Observe que aqui a ideia é conhecida pelos teólogos como o já e ainda não, né? Nós já somos salvos, mas não ainda totalmente. Então nós somos a parte do povo de Deus e nós estamos já desfrutando das bênçãos da herança dos santos, mas ainda não totalmente. Se você já se sente abençoado, saiba que haverá bênçãos muito maiores que não podem nem mesmo ser comparadas com o que nós desfrutamos hoje. Mas Deus nos concederá por causa do Evangelho, por causa da graça de Cristo Jesus. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, todas essas bênçãos, mais uma vez, são resultado do Evangelho. E da mesma forma que este evangelho chegou aos irmãos em Colossos, este evangelho chegou também a nós. E quando ele chega, ele muda a nossa mente, redireciona a nossa vida para uma nova jornada e nos fortalece na jornada. A realidade é que Deus vai nos nutrindo na caminhada, nos tornando cada vez mais qualificados dentro do seu reino. O que cabe a nós, se essa é toda uma ação da graça de Deus, o que cabe a nós, irmãos, como resposta a esse Deus que fez tudo isso por nós? Nos deu o Evangelho, nos deu dignidade, nos faz frutificar, nos fortalece na caminhada, nos torna idôneos. O que nos cabe então, como resposta, fazermos? Vivermos plenamente para a glória de Deus. Se esse é o fim principal do homem, vivamos, irmãos, inteiramente para Deus. Olhe para a sua vida e observe em que área você não tem glorificado a Deus. E se de repente você não encontrar nenhuma área, pense como em cada uma das áreas da sua vida você pode glorificar ainda mais. Como nós podemos dar ainda mais glória a Deus. No nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nas nossas redes sociais, no nosso trabalho, na igreja, no nosso corpo, como nós podemos nos consagrar mais a Deus. Irmãos, este é um tempo muito oportuno para nós pensarmos isso. Eu não vou repetir, mas mais uma vez entenda a minha ênfase. Nós estamos vivendo um tempo de muito caos nesse país. E mais uma vez, não virá um político, um Messias, alguém que vai resolver. Irmãos, a responsabilidade moral deste país é da igreja, é nossa. Nós recebemos como missão conservar este mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal não salgar, para nada mais serve. A luz não é colocada embaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine toda a casa. É hora da igreja de Jesus brilhar.
É hora da igreja de Jesus avançar contra o reino das trevas. É hora de nós, irmãos, mudarmos a história deste país por meio da oração, por meio do jejum, por meio da consagração, mas acima de tudo por meio de uma vida nova. A partir de hoje, quando você voltar para sua casa, na sua vizinhança, no seu prédio, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos, é hora de nós inundarmos essa nação, irmãos, com as águas do Espírito Santo de Deus. Somente nós podemos mudar a história dessa nação. A esperança deste país é a igreja do Senhor. Deus não agirá de outro modo, graciosamente, se não for por meio da igreja. Deus escolheu a igreja para o seu canal de bênção para as nações. E eu e você somos parte do povo de Deus. E a gente não precisa ficar esperando um evento da igreja. E a gente não precisa ficar esperando um encontro de casais, de jovens, seja lá o que for. É a nossa vida no dia a dia. É a nossa jornada, é a nossa caminhada. É a gente passando e exalando o bom perfume de Cristo. É a gente redimindo todas as áreas desta sociedade para a glória de Deus. É nós vivendo uma vida diferente, pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, e testemunhando deste mesmo Evangelho com as nossas vidas para a glória de Deus. Meus irmãos, se Deus está nos levando a esta situação como nação, Deus está levantando uma grande igreja. Eu quero fazer parte disso. Se você quer fazer parte disso, consagre-se a Deus, humilhe-se diante do Senhor, converta-se a cada dia, que essa conversão não seja apenas rasgar de vestes, o lançar cinzas sobre a cabeça, o pano de saco, mas que sejam rasgados nossos corações. Senhor, usa-nos nesta nação, faz a diferença neste país através da tua igreja, através da minha vida, da vida dos meus irmãos, que nós nos consagremos a Deus, pois nós somos chamados pelo Evangelho para vivermos para o seu inteiro agrado. E se nós somos chamados para isso, irmãos, Deus irá nos cobrar a forma como nós vivemos. Deus não aceita dualidade. Ele nos comprou, nós somos sua propriedade, a nossa vida pertence a Ele. Leve para sua casa isso. Quem sabe para discutir no seu culto familiar, no culto doméstico. Leve também para você meditar no seu trabalho. Como eu posso viver ainda mais para a glória de Deus? O que eu posso ser ainda mais para a glória de Deus? O que eu posso fazer ainda mais para a glória de Deus? Nós precisamos remir o tempo, irmãos, porque os dias são maus. E precisamos ser intencionais na nossa vida cristã, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.